Entrando hoje sobre a aula, e como já foi muito bem dito e bem explicado, nós estamos simplesmente revisando as aulas que já foram dadas, mas não foram gravadas devido à agenda do ministério ser bastante extensa. Nós, nessas aulas, precisamente, nós tivemos as inaugurações de outras ADEFs aqui na nossa região, em Almeirinha, em Salvaterra. Então, porventura, não foi possível estarem gravando, visto que a CMA estava ali realizando o trabalho de inauguração dessas igrejas. Tá bem? Mas, pela misericórdia do Senhor, foi me dada a oportunidade de estar ministrando esta aula, e eu quero, iniciar dizendo que a lição é a número 21, não é mesmo? O sacerdócio de Cristo e o Levítico. E eu gostaria de pedir à igreja para abrir as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 7, versículo de número 26. Enquanto a amada igreja procura, eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos internautas com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que porventura entrou neste canal hoje pela primeira vez, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Aproveita para se inscrever no nosso canal, que eu tenho a certeza que o nosso Senhor Jesus irá falar poderosamente contigo. Meus amados irmãos, antes de estarmos lendo o que diz em Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 26, eu estarei, como combinado com a amada igreja, trazendo uma chave de sabedoria para as nossas rápidas em 5 minutos, para as nossas vidas, de forma prática, aplicada e rápida, para que nós possamos estar aprofundando mais na lição desta noite. E a chave de hoje é o seguinte: toda amizade em nossas vidas, ela pode gerar, nutrir somente duas coisas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: duas coisas. Toda amizade, ela nutre ou uma força ou uma fraqueza. Toda amizade em nossas vidas, ou ela gera uma força ou é motivo de uma fraqueza. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, não somente ministerialmente. Mas se nós não formos sábios ao escolhermos os nossos amigos, certamente iremos fracassar. Então, seja sábio ao escolher as suas amizades. Não procure pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir. Não procure pessoas que vão simplesmente dar palmadinhas nas suas costas, vendo o que você está fazendo errado, e dizer: não se preocupe, os outros é que não te entendem. Você está certo, os outros é que não conseguem entender a sua maneira de pensar. Procure amigos verdadeiros que gerem confrontos com você mesmo e que te aproximem do Senhor. Procure amigos que te empurram para mais perto do altar. Amizades verdadeiras, elas te levam para mais perto de Deus e, consequentemente, irão gerar uma força dentro de você. Amém? A palavra do Senhor em Hebreus 7:26 está no telão, e eu queria pedir à amada igreja para estar lendo no 3, 1, 2, 3. Esse é o texto áureo da nossa lição desta noite. Temos também a nossa verdade prática, que diz: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Nós temos também o nosso objetivo geral, que é mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o Levítico. O sacerdócio de hoje é superior ao do Levítico, do Antigo Testamento. O sacerdócio de Cristo nos dias de hoje, na atualidade, é superior ao que tinha sido estabelecido no Antigo Testamento. E nós vamos entender isso através dos tópicos da lição de hoje, que são 3, mas eu estarei ministrando somente os 2 primeiros, que diz o seguinte, no tópico de número 1, a escolha dos sacerdotes. Para adentrar nisso, nós vamos entrar também no primeiro subtópico. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Então eu queria pedir à amada igreja que estivesse lendo o que se encontra no telão, para nós avançarmos com a lição dessa noite. 1, 2, 3.
Aleluia. Então nós vemos que a ordem de que os levitas tinham que ser especificamente, somente da tribo de Levi, não partiu de Moisés. Deus escolheu essa tribo para trabalhar especialmente e de forma exclusiva para ele. Essa separação era específica porque das 12 tribos de Israel, essa tribo de Levi era específica para esse ministério de serviço no tabernáculo. E ela era específica por quê? Porque ela não possuía terrenos, ela não tinha terras, não teria territórios terrestres, não tinha posses, mas ela cuidaria das coisas de Deus. Ela não teria que se preocupar em levantar às 8 da manhã para ir trabalhar. Ela não teria que ficar aflita no final do mês com quanto iria receber do seu trabalho e se daria para pagar as contas. Não. Ela estaria trabalhando especificamente e somente para o Senhor. E coisa interessante é que o Senhor provia sobre a vida deles. Devido ao seu trabalho exclusivo para o Senhor se encarregava do resto na vida deles. Então nós vemos que quem tinha esse ministério sacerdotal, Levita Lemos, tinha que pertencer à tribo de Levi, não poderia ser de outra tribo. Esse sacerdócio, essa separação das outras tribos, gerava uma posição diferenciada entre as outras 11 tribos. Diferenciada porque eles eram melhores? Não. Diferenciada porque eles eram melhores que os demais, melhores que as outras tribos? Também não. Era devido ao ofício, ao trabalho, ao serviço que eles desempenhavam diante do Senhor. Isso que diferenciava eles diante das outras tribos. Números 1, capítulo número 1, 51, 52 e 53 diz: quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas, não são os carpinteiros, não são os pedreiros, não são os arquitetos, não são os engenheiros, os levitas a desarmarão. E quando for preciso acampar de novo, eles a armarão outra vez. Então nós já aprendemos que a tenda ela era algo móvel. Enquanto o Senhor estivesse sobre tal lugar, estivesse ali com eles, eles permaneciam. Mas assim que a nuvem arrancava, eles tinham que seguir. Então os levitas tinham que estar prontos para trabalhar a qualquer momento. Aleluia. Os levitas tinham que estar prontos para prestar o seu melhor serviço ao Senhor, independentemente se era de manhã, quando a nuvem se movia, independentemente se era de tarde, independentemente se era de noite, se era de madrugada. Quando a nuvem se movia, eles tinham que arrumar as coisas e partir e seguir o Senhor. Os levitas, eles tinham que estar preparados para a qualquer momento, quando a nuvem se movesse, eles seguissem a nuvem. Então nós vemos que, dando continuidade ao versículo de número 51, quem não for levita e chegar perto da tenda, deverá ser morto. Os outros israelitas das outras tribos ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto, e assim eu não fique irado com o povo de Israel. E assim eu não fique irado com o povo de Israel. Se existe uma coisa, meus irmãos, que gera uma ira santa no nosso Deus, é quando os levitas que são chamados para trabalhar, são chamados para o serviço único do Senhor, não trabalham, não desempenham o seu papel. Se existe algo que gera uma ira santa no nosso Deus, é quando Ele chama alguém para desempenhar algo na terra e essa pessoa, não Senhor, isso não é para mim, não sou eu, é muito pesado. No fim de semana passado, nós tivemos uma reunião com a Rede Semear.
E eu expliquei para os jovens que era maior composto e é composto a rede CMA, que servir na igreja não é um peso, não é um fardo, é um privilégio. Servir dentro da casa de Deus, servir na obra de Deus, não é um peso para ninguém, é um privilégio que nós temos. Então nós vemos que os levitas, eles trabalhavam incansavelmente, não murmuravam, não reclamavam. Se o Senhor falasse com eles, eles estavam prontos, preparados para o serviço. E esta aula de hoje vem de muito encontro ao que foi ministrado aqui na consagração dos levitas, no domingo passado. Hoje em dia o que nós vemos, os levitas por aí fora, o que eles mais querem é mordomia. Eles não querem mais trabalhar para o Senhor, eles querem mordomia. Os levitas nós vemos, e não sou eu falando, não é o pastor presidente, nós vemos segundo a Bíblia, segundo uma ordenança do Senhor para o seu povo, para a qual trabalhavam exclusivamente para eles. Eles tinham que trabalhar. Os levitas guardavam o templo, eles guardavam a presença, eles guardavam o local onde o Senhor se manifestava. Então eu faço a seguinte pergunta para nós nessa noite, porque mais à frente nós vamos aprender algo poderoso sobre os levitas, a qual muitas pessoas se enganam. Levita não é simplesmente aqueles que participam do ministério de louvor. Hoje em dia nós damos esse termo porque são os que adoram, são os que cantam. Mas levita não é somente quem está aqui em cima do altar, não é somente quem canta no ministério de louvor. Então fica aqui essa pergunta para nós: que tipo de serviço nós temos oferecido ao Senhor? Que tipo de serviço nós prestamos? Qual é a mentalidade que nós temos tido quando nós paramos, saímos da nossa casa e dizemos: olha, hoje eu vou cultuar, hoje eu vou prestar o meu serviço agradável ao Senhor? Qual é a mentalidade que nós temos tido? É de chegar, ficar sentado na cadeira, não levantamos para nada, não levantamos nem para dar glória a Deus. Qual é o tipo de serviço que nós temos apresentado ao Senhor? Vimos, oramos e vamos embora. Vimos, cantamos e vamos embora. Vimos, cantamos, não ficamos para a palavra, não ouvimos o que o Senhor vai falar com a igreja. Queremos vir fazer uma apresentação, mas não é um culto. Vimos, cantamos e vamos embora. Na hora do culto, tudo é mais importante. É na hora do culto que eu tenho que ir no mercado. É na hora do culto que eu preciso ir no shopping. É na hora do culto que eu preciso fazer a bainha da calça. É na hora do culto que eu preciso fazer isso e aquilo outro. Que tipo de serviço nós estamos oferecendo ao Senhor? Que tipo de serviço nós temos oferecido a Deus? Porque uma coisa que nós precisamos entender: o serviço que nós oferecemos quando nós vimos para a igreja, não é para o pastor João Paulo, não é para o pastor presidente, não é para o co-pastor Vandes, não é para o evangelista Romeu, não é para mim. Que tipo de serviço nós temos oferecido para o Senhor? Será que Ele merece qualquer coisa? Será que Ele merece as coisas feitas de qualquer maneira? Que tipo de serviço é esse? Que bem na hora de nós oferecermos o nosso melhor para o Senhor, tudo é mais importante. Tudo. Ficar com o telefone no culto o tempo todo. A pessoa está aqui em cima ministrando a palavra, a pessoa está assim o tempo todo. Os levitas estão cantando, adorando a Deus, e a pessoa está aqui. Que tipo de serviço nós temos oferecido ao Senhor? Quais são as nossas prioridades no dia de hoje? Que tudo que acontece nas nossas vidas é mais importante do que a igreja? Que tipo de serviço é esse? Que tudo é mais importante do que aquilo para o qual nós fomos chamados.
serviço é esse? Qual é essa coisa que é mais importante do que servir ao nosso Deus? O nosso pastor presidente, como eu disse na consagração, ele foi muito crucial a dizer, foi bem claro e usado por Deus, quando ele diz que independentemente dos seus compromissos e objetivos pessoais, o levita é compromissado com o reino. O levita, ele é compromissado com o reino. Independentemente das circunstâncias, das coisas que nós temos que fazer. Todo mundo trabalha, os jovens que estão aqui, todo mundo estuda. E o maior exemplo de jovem, e eu vou citar aqui porque é minha esposa. Eu nunca vi, enquanto a Mayla era mais jovem, ela nunca faltou um dia na igreja. E outro exemplo claro que nós temos agora na atualidade é o jovem Samuel. Ele nunca faltou um dia, Mayla nunca faltou um culto, dando a desculpa que era a escola. Porque para mim é desculpa. Ah, Roger, mas pelo amor de Deus, você tem que entender. Eu entendo, eu sou bem compreensivo com as coisas. Mas é impossível nós dizermos que 2h30 de um dia, e isso, olha que eu estou esticando muito. Às vezes eu mesmo estico nas mensagens. Então eu digo 2h30 no máximo. Ocupe o seu tempo suficiente para você estudar. Ocupe o tempo suficiente que não dê tempo para você trabalhar. Tudo é mais importante. O nosso trabalho é mais importante fazer horas. Eu não estou aqui dizendo para você negligenciar os seus estudos. Mas deixa eu te dar aqui um alerta, jovem, seja quem for que estiver pensando em estudar. Se você não colocar Deus como sua prioridade, você pode ser o cara mais bem dotado, mais inteligente, mais capacitado pelas escolas. Não vai servir de nada se você não colocar Deus como sua prioridade. Porque a maior capacitação que nós podemos receber em nossas vidas não provém das universidades, não provém das melhores faculdades, vem dos céus. Então nós podemos estar aqui da melhor maneira possível, nos preocupando em fazer os melhores cursos, as melhores faculdades, as melhores escolas. Não adiantará de nada. Não adiantará de nada se nós não colocarmos Deus como nossa prioridade. Você pode estar almejando uma promoção no seu trabalho. Você pode estar almejando talvez o desenvolvimento da sua empresa, do seu negócio que você está abrindo. Talvez você pense que é por você gastar perder essas 2h30 enfiado em escritório, enfiado no trabalho, fazendo hora extra, que vai fazer as coisas acontecerem, que vai fazer as coisas andarem. Não vai. Se nós não colocarmos Deus como prioridade, nada vai acontecer em nossas vidas. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Uma coisa que nós precisamos entender: os levitas, eles têm prazer em servir na casa do Senhor. Os levitas, eles têm prazer em servir na casa do Senhor. E uma coisa que tem acontecido na atualidade é o que eu estou falando aqui. Todo mundo é ocupado demais. Todo mundo tem 1001 responsabilidades. Todo mundo tem 1001 afazeres. E é por isso que cada dia que passa, o povo tem entrado em dificuldades. Tem tempo livre para tudo e mais alguma coisa. Mas para servir na casa de Deus, 2h30 aproximadamente, é complicado. E olha que aqui no nosso ministério nós somos bastante organizados, que ninguém prega 2h30, ninguém dirige 2h30, ninguém fica escalado no pilar 2h30, ninguém fica na porta 2h30, ninguém canta 2h30.
Isso é o tempo total do culto. Então o que nós servimos, na verdade, é menor do que 2h30. Mas mesmo assim, é muito tempo. Eu tenho muitas outras coisas para fazer. E atualmente existem 2 tipos de levita. Diga para a pessoa que está do seu lado: 2 tipos de levita. 2 tipos de levitas. 2 tipos de levitas muito ocupados. Ah, Roger, eu estou atarefado, você nem sabe. Estou cheio de coisas para fazer, a escola está puxada, o trabalho está cansativo. Esses são os ocupados demais com as coisas lá fora. São os ocupados demais com tudo que é do lado de fora, por assim dizer, da igreja. Mas existem aqueles que também estão ocupados demais com as coisas de dentro. A igreja se torna um peso para ele. Cultuar por 2h30 se torna um peso e ele fica inquieto. Não consegue sentar e cultuar. Fica zanzando para frente e para trás, sai da igreja, entra de novo. Vai no banheiro 20 vezes num culto. Não consegue cultuar como deve ser. Não consegue prestar um culto ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos analisar a maneira que nós estamos servindo ao nosso Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento tinha uma liturgia, tinha uma programação, tinha uma ordem a ser seguida. Os levitas serviam a Deus a todo o tempo. E eles entendiam que isso era uma honra para eles. Era um privilégio, era um benefício. Eles não se preocupavam com mais nada. Por que é que nos dias de hoje nós não temos esse mesmo zelo? Você chama alguém para orar, para fazer o momento ofertório, já vou ficar escalado para o pilar. Você chama alguém para fazer a leitura, já vou ficar na porta. Vai ficar na porta o culto todo? Vai ficar no pilar o culto todo, que não pode fazer a leitura? Não pode fazer o momento ofertório? Não pode louvar? Canta um louvor ao Senhor e já acha que é suficiente. Traz uma reflexão bíblica e acha que é suficiente. Traz uma oração ao Senhor e acha que é suficiente. Nunca será demais nós servirmos ao Senhor. Só que aí nós puxamos a ficha, o cadastro dessas pessoas e vemos que na verdade eles não fazem nada. Porque na verdade, meus irmãos, quem muito fala que faz, na verdade não faz nada. Quem muito fala que, eu estou muito atarefado, na verdade está com muito tempo livre. Tempo livre para coisas que não importam, que não servem de nada. Aí puxamos a ficha de outras pessoas. E realmente existem aqueles que desempenham bastante funções na igreja e fazem com zelo e excelência, e não é desses que eu estou falando nesta noite. Eu estou falando que o levita necessita entender que o levita tem que ter prazer em servir na casa do Senhor. As coisas do mundo não lhe pesam. Se eu chamo alguém num dia de 40 graus no verão, para passar o dia todo debaixo de um sol quente, torrando na praia, é meu descanso, rapaz. Se eu chamo alguém para ir no shopping, ver roupa nova, anda tranquilamente 2 horas, mas ficar 2 horas sentado, às vezes levanta para adorar, para glorificar, já se torna cansativo. As coisas do mundo lhe geram prazer, mas a casa de Deus não.
as coisas no mundo, nós estamos vendo que realmente elas estão sofrendo um reverso. Estão sofrendo o inverso, das coisas estão acontecendo ao contrário. É homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem. As coisas estão acontecendo ao contrário. Mas o reino de Deus permanece igual. O reino de Deus não acontece as coisas ao inverso. Sempre houve uma ordem, uma liturgia, um processo a ser seguido. E os levitas são os que mais trabalham na casa do Senhor e não tem por onde fugir. Os levitas são os sacerdotes da atualidade. Antigamente os levitas eram exclusivamente das tribos de Levi. Mas a partir do dia em que Jesus Cristo desceu à terra, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, todos fomos feitos sacerdotes do reino. E todos temos que trabalhar na casa de Deus. Não é um trabalhar mais que o outro, não é outro trabalhar menos. Todos temos que trabalhar no serviço, na obra, na expansão, no crescimento, no desenvolvimento da obra do Senhor. Os levitas somos nós. Vamos avançar. Subtópico número 2. Características especiais dos levitas. E como eu disse, quando nós lemos e entendemos, quando nós lemos profundamente a Bíblia, e à luz da palavra sagrada, nós vemos que levita não é somente aquele que canta no ministério de louvor. Tanto é que levita no tabernáculo nem sequer cantava. Ele oferecia sacrifícios, ele operava rituais, ele cuidava dos instrumentos. Então nós vemos que não é somente aquele que canta no ministério de louvor. E muitas pessoas na atualidade pensam que levita é somente quem canta no ministério de louvor da igreja. Não, errado. À luz da Bíblia nós vemos que levita é aquele que é separado para o ofício, para o serviço da obra de Deus. Interessante é que o levita ele é separado. Levita é separado. Então nós vemos que o pastor da igreja é um levita. Nós vemos que o porteiro da igreja é um levita. Nós vemos que o faxineiro da igreja é um levita. Nós vemos que o pessoal da mídia, da Rede Semear são levitas. Nós vemos que os obreiros são levitas. Então todos nós cooperamos para o bom serviço e bom desenvolvimento da obra de Deus. E dois aspectos muito importantes porque Deus separou os levitas. Primeiro, queria pedir à amada igreja que estivesse lendo o que está ali em frente ao número 1. 1, 2, 3. O chamado específico para o serviço do tabernáculo. Como eu disse, todos somos levitas. Então, consequentemente, todos somos chamados para o serviço do tabernáculo. Não somente em cima do altar. Não somente atrás de um instrumento. Não somente com o microfone na mão. Nós temos vários departamentos da igreja. Vários. Talvez você possa até estar dizendo: Roger, eu não sei cantar, mas sou muito bom com limpezas. Se disponibiliza para o serviço. Seja um levita do Senhor. Trabalhe separadamente com o intuito, com o propósito de zelar pela obra de Deus, zelar pela casa de Deus. Roger, eu não sei limpar, não sei cantar também, mas sou muito bom em falar com as pessoas e bem organizado. Rapaz, então se disponibilize para o secretariado da igreja. Roger, eu não sei fazer nada disso. Não sei lidar com pessoas, sou tímido, sou meio recatado. Olha, a organização também não é forte. Cantar, não, olha, minha voz, quem ouve tapa o ouvido. Limpar sem entregar uma esfregona na minha mão é capaz de, olha, ficar mais sujo do que limpo. Mas olha, eu sei fazer uma coisa. Eu faço uma massa. Eu sei dar um reboco numa parede que, olha, espetacular. Se disponibilize para a obra.
Se disponibilize para a obra. Como eu disse, a igreja tem vários departamentos. Não fique pensando que levita é somente quem está em cima do altar, que quem tem que oferecer serviço ao Senhor é somente quem está em cima do altar. Nós temos que oferecer serviço ao Senhor naquilo que nós fomos chamados para fazer. Se você é chamado para cantar, opa, então bora. Tem ministério de louvor, ministério da harpa. Participe. Preste serviço. Olha, eu amo orar. Meu ministério é da intercessão. Toda sexta-feira, às 10 da noite. Toda terça e quinta-feira, às 10 da manhã. Olha, não é nada disso. Não é nada disso. Mas eu amo. Eu amo trabalhar com som, com câmera. Olha, se voluntarie. Temos aí a mídia da igreja. O que não falta, meu irmão, é departamentos e trabalhos para nós trabalharmos e oferecermos o nosso serviço para Deus. O que não falta é isso. Sabe o que é que falta? Sabe o que é que falta? Levitas dispostos a realmente oferecerem serviço a Deus. Serviço não é somente em um lugar de visibilidade. Serviço é diferente de ser visto. São duas coisas completamente diferentes. O melhor serviço que nós podemos desempenhar para Deus não é aquele que nós estamos em um lugar de evidência. Não é aquele onde as pessoas podem nos ver e reparar quem nós somos. O melhor serviço que algum dia nós podemos servir a Deus é aquele que ninguém vê. É aquele que nem mesmo o pastor da igreja está vendo. É aquele que nem mesmo o pastor presidente está vendo. É aquele que ninguém que está aqui está vendo. Mas o Senhor está contemplando tudo aquilo que você está fazendo por Ele. Está fazendo na obra dEle. É melhor o anonimato e ser fiel do que a evidência e ser um charlatão. O melhor é o anonimato diante de Deus. A melhor maneira de nós fazermos as coisas perante o Senhor sempre foi o anonimato. Inúmeras vezes na Bíblia acontecem essas coisas. O anonimato. Então nós vemos que os levitas no Antigo Testamento, eles estavam envolvidos na obra do tabernáculo. Nós não vimos levitas desapercebidos, levitas por aí parados, sem o que fazer. Nós vimos levitas sim trabalhando. E nós no Novo Testamento temos que estar envolvidos na obra do reino e cooperando para o desenvolvimento e a expansão desse reino aqui na terra. Levita tem que trabalhar. Foi para isso que nós somos chamados. Levita tem que trabalhar. Segundo, a unidade. Uma das características mais especiais dos levitas é a unidade. E algo que nós precisamos entender aqui sobre a unidade. E eu quero que você guarde isso dentro de você, porque eu tenho certeza que vai mudar muitas outras coisas na sua vida. No mundo natural, no mundo biológico, evangelista Jackson, para gerar vida é necessário nos tornarmos um. Como assim? Para um bebê, para uma nova vida ser gerada, é necessário que duas pessoas se tornem um. Mas algo interessante é que é necessário unir duas coisas, duas pessoas diferentes, dois sexos opostos, é que vão gerar uma vida. Entendido? Amém. Então nós entendemos que homem com homem não gera nada, mulher com mulher não gera nada. Então pessoas que pensam igual também não vão gerar nada. Pessoas que pensam da mesma maneira não vão gerar nada. Pessoas que têm a mesma forma de pensar, trabalham da mesma forma, andam talvez da mesma forma, pensam igual, não vão gerar nada. Não vão criar nada novo. O segredo da unidade não consiste em eu ser igual a você e você igual a mim. Isso não é igual, isso não é unidade. Isso é cópia, é diferente, é igualdade.
são duas coisas opostas. Nós precisamos entender que unidade consiste quando duas pessoas diferentes, quando uma multidão de pessoas diferentes se tornam um. Quando o ministério de louvor, com pessoas que entendem mais de música e outras que entendem menos de música, quando pessoas que cantam bem e outras que ainda estão aprendendo a soltar a sua voz, se juntam, se tornam um, e aí sim geram algo novo. É necessário entender que unidade é diferente de igualdade. E igualdade não gera e não manifesta a glória de Deus. A unidade, sim, é evidência do Espírito Santo. Igualdade, não. Unidade revela o Espírito Santo na igreja. A palavra do Senhor inúmeras vezes diz: onde estiver 2 ou 3. A unidade é essencial para haver um grande avivamento em nossas vidas. Onde não existe unidade, não haverá derramamento do Espírito. O Senhor opera no meio da unidade. O Senhor opera no meio da unidade. Quando pessoas diferentes colocam as suas diferenças de lado e caminham juntas. Quando pessoas totalmente opostas colocam as suas diferenças de lado e caminham juntas. Aí sim o Senhor se manifesta na igreja. Vamos avançar. Queria pedir à igreja que estivesse lendo o ponto de número 3. 1, 2, 3. Não podiam executar outra atividade que fugisse desse propósito. E que propósito era esse? O propósito específico de servir ao Senhor, servir na obra do tabernáculo. Este serviço foi estabelecido pelo próprio, por quem? Deus, através de Moisés para falar com os levitas. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz, eu vou ler em duas versões. Na Almeida Revista Corrigida diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Na nova tradução da linguagem de hoje diz algo que fica mais claro para todos: pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Meus irmãos, a Bíblia, ela é clara e nos auxilia em todos os aspectos da nossa vida. Todos. O que tem acontecido nos dias de hoje é precisamente isso. O povo fica tão embaraçado, tão atribulado, tão atarefado com as coisas do mundo lá fora, que transforma a sua vocação, o seu chamado, como segunda opção e não como prioridade. Mas hoje o Senhor me usa nessa noite para te fazer entender o que é prioridade na tua vida, o que realmente é importante para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família. Não é o trabalho lá fora, não é o ministério, não é o mercado, não é o shopping, não são as coisas, não são nada disso. O que é importante, o que é prioridade em nossas vidas tem que ser a obra e o zelo para com a casa de Deus. O que é importante, o que é prioridade em nossas vidas tem que ser o zelo e a responsabilidade em servir o nosso Deus. As coisas da vida lá fora, a Bíblia diz, o Senhor acrescenta. O Senhor acrescenta, da mesma forma que Ele acrescentava na vida dos levitas no Antigo Testamento, quando eles ofertavam o seu serviço, quando eles desempenhavam o seu papel como levitas e cuidavam do tabernáculo sem possuir terras, terrenos, sem ter posses ou heranças ou qualquer coisa que fosse.
sem ter um salário fixo, o Senhor provia sobre a vida deles, o Senhor cuidava e zelava da casa deles. Da mesma forma o Senhor age em nosso meio nos dias de hoje. Nós não precisamos nos preocupar com as coisas lá fora, nós não precisamos nos preocupar com mais trabalho, com mais dinheiro, com mais coisa. Nós precisamos sim voltar os nossos olhos para o que realmente, verdadeiramente importa nos dias de hoje. A igreja está com uma grande necessidade de verdadeiros levitas, verdadeiros adoradores, que não simplesmente se preocupam em cantar bem, que não simplesmente se preocupam em tocar bem, que não se preocupam simplesmente em viver de aparência, mas que verdadeiramente se preocupam em prestar um serviço genuíno e verdadeiro a Deus. A igreja nos dias de hoje não precisa de pessoas que cantem bem. A igreja nos dias de hoje não precisa de grandes músicos, porque grandes músicos com altos conhecimentos, grandes levitas que sabem fazer melisma e outras técnicas vocais, isso não atrai a presença de Deus. Não é a forma que você faz as coisas que vai chamar a presença de Deus. O que a igreja hoje em dia precisa verdadeiramente é de pessoas, de levitas, de ministérios de louvor, de músicos, de instrumentistas que entendam a prioridade na vida deles, que entendam que servir ao Senhor é um privilégio, que adorar a Ele em cima deste altar é um privilégio. O Senhor não precisa de pessoas capacitadas, Ele mesmo capacita. O Senhor não precisa de pessoas dotadas, Ele mesmo derrama do alto sabedoria e conhecimento que não possuem em lado nenhum em nenhuma escola. O que o Senhor precisa é de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, de adoradores que façam isso, consagração. O Senhor necessita urgentemente de levitas que se dediquem à sua obra. Em Lucas 9,62 diz que Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Muitas vezes nós dizemos que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não está errado, é uma questão de perspectiva. Mas eu prefiro e eu acho que a versão original é melhor, e é a versículo que diz: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem já colocou a mão para trabalhar na obra de Deus e perde tempo olhando para trás, deixa de ser apto. Porque uma vez que nós estamos desempenhando a vocação, o chamado ao qual Deus nos chamou, o que passou, meu irmão, não significa nada. O que ficou para trás não significa nada. Uma vez servindo ao Mestre, nós precisamos esquecer tudo. E precisamos sim nos consagrar, santificar. Vamos servir mais. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Então nós avançamos, que o tempo já está indo. Síntese do tópico 1. Para ser sacerdote, era necessário pertencer à tribo de Levi, ter um chamamento, viver em unidade e servir no tabernáculo. Então, se nós excluímos uma dessas coisas, já não serve. Olha, eu tenho chamado, vivo em unidade, mas não sirvo, não serve de nada. Olha, eu sirvo e tenho chamado, mas não vivo em unidade, não serve de nada. Olha, eu sirvo, vivo em unidade, mas faço aquilo para o qual eu não fui chamado, também não serve de nada. Todos, e não é todas, é todos, têm um chamado. Todos nasceram com um propósito. Mas sabe a maneira que você vai descobrir? E muitas pessoas se indagam: Senhor, eu não sei meu propósito, eu não sei o meu chamado, eu não sei para aquilo que eu nasci. Existem aquelas pessoas que sabem desde o dia que nasceu, mas muitas pessoas não sabem. Mas a maneira de você descobrir para que você foi chamado, qual o seu propósito, não é ficando parado e orando assim: o Senhor me mostra.
não faz nada na igreja. Senhor, me mostra para aquilo que eu fui chamado. Senhor, me mostra. Senhor, eu estou aqui. A maneira de você descobrir o seu chamado, o seu propósito, é trabalhando na obra. Mediante a sua caminhada, o Senhor vai te dando uns alertas. Olha, é aqui que eu te quero. Olha, é aqui que é o teu lugar. É para isso que você foi chamado. Mas quem está parado, não acontece nada, meu irmão. Não desenvolve, não descobre nada. Quer descobrir o teu chamado? Quer descobrir por que você nasceu? Trabalhe na obra de Deus. Trabalhe na obra de Deus. Que eventualmente vai nascer uma chama missionária. Ou então eventualmente vai nascer uma chama para o pastoreio. Vai nascer uma chama em teu coração para liderar crianças. Vai nascer uma chama em teu coração para liderar jovens. Vai nascer uma chama em teu coração para liderar ministério de louvor. Mas se você fica parado, nunca vai descobrir. Vamos avançar. E nós chegamos aqui a esta bela foto de um dos nossos ministérios de louvor aqui da DF7. Para adentrar no tópico de número 2. E eu quero que antes de adentrar no tópico de número 2, eu quero que a amada igreja preste bastante atenção nas vestes das levitas. Prestem bastante atenção na vestimenta sacerdotal para o serviço que elas estavam desempenhando em cima do altar. O serviço que elas estavam executando nesse momento era o quê? Adorar a Deus. Então elas tinham uma vestimenta própria para tal. E nós adentramos no segundo tópico, que é vestimenta sacerdotal para o serviço. Primeiro subtópico do tópico número 2 diz simbologia da vestimenta sacerdotal. Eu vou ler somente a parte B, onde diz que a vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal. O sacerdócio possuía vestes específicas para estar na presença do Senhor, não era de qualquer jeito. O sacerdote, quando ele estava entre a pia e a entrada do tabernáculo, ele tinha o processo de trocar de vestimenta. Entre a pia e o tabernáculo, ele tomava um banho, vestia uma vestimenta especial para estar no santo lugar e consequentemente no santíssimo lugar. Então nós precisamos entender que antigamente a presença do Senhor, ela era restrita ao lugar onde estivesse a Arca da Aliança. Nós já aprendemos sobre isso nas lições que passaram. Então as vestimentas para esse ambiente eram diferentes, não podiam ser as vestimentas que usavam lá fora. Então hoje em dia a presença do Senhor, ela não é restrita a lugar nenhum. Glória a Deus. A presença do Senhor não é restrita a lugar nenhum. Nós temos acesso à presença do Senhor em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dia. Por isso a importância que as nossas vestes sejam santas e puras, não somente na igreja, não somente no altar, não somente dentro do templo, não somente na festividade da gratidão, não somente aos cultos de domingo, não somente aos cultos de sábado, não somente nas festas. O Ministério ADEF tem o costume, e o nosso pastor presidente já pregou sobre isso, sobre os nossos modos e costumes, e até está ali no nosso edital ali atrás, para quem quiser consultar, que as levitas, elas têm que usar a saia no meio da coxa. É isso? É como? Abaixo do joelho. Não podem usar roupas decotadas, roupas coladas, entre outras coisas. Agora eu pergunto, se nós temos acesso à presença em qualquer lugar, o único lugar em que nós temos que nos preocupar com as nossas vestes é na igreja? De que adianta eu estar aqui dentro, eu não, mas a minha esposa, um exemplo, estar aqui dentro vestida bela como ela sempre está?
depois sai lá fora, e uma irmã da igreja depois pega, vai cumprimentar mais lá na rua, nem reconhece. Roupas decotadas, mini shorts no meio da rua, saia curta, calça colada, fala que é calça jeans, mas não sei como é que passa o sangue no meio das veias, de tão apertada que está. De que serve nós sermos santos na igreja? De que adianta nós sermos luz em meio à luz? De que adianta nós sermos santos no meio de santos? Ah, Roger, mas você está falando só das mulheres. Calma, também se aplica aos homens. E aí eu falo com propriedade para mim mesmo. Aos homens também se aplica. Hoje em dia é moda. Aqui em Portugal, entre os mais novos, entre os jovens, tem um estilo de roupa, uma moda, que é os betos. Usam camisa social, a camisa é aberta até aqui, os botões é aberta até aqui. Para que de camisa? Sai pelado. A camisa é aberta até aqui, até o umbigo, mostrando o peito. Sai pelado, sai sem camisa. Tá com camisa para quê? Camisa é aqui, ó. Olha, ó. Alguém que filma aqui, meu filho. Aqui, ó, presbítero Ícaro, olha ali, ó. Filma esse homem bonito, olha, ó, como é que uma camisa tem que ser usada. Olha aqui o evangelista, olha aqui os obreiros, ó, todos. Ivan, Vanson, Romeu. Se não estiver com uma gravata, aqui, ó. Isso aqui é decência. Dentro e fora da igreja. Tem umas calças também, eu estou dando exemplo para nós entendermos que as vestes dos levitas, elas eram puras e santas nos dias de hoje, mas se aplica também na antiguidade, mas se aplica aos dias de hoje. Existem umas calças, ainda esses dias eu fui fazer compras com a minha esposa, eu comentei com ela, umas calças rasgadas, meus irmãos, que tem mais rasgo e buraco na calça do que tecido. Para que vai usar calça? Sai de cueca na rua. Paga 25 euros em metade do tecido com uma calça decente. Para quê? Isso é moda. Isso é estilo. Pode até ser lá fora, mas para nós levitas não é estilo. A moda, ou seja lá o que for, não influencia o nosso estilo de vida. As coisas erradas lá do mundo não podem influenciar o nosso estilo de vida. Existem também as calças apertadas, da qual eu mesmo já fui liberto. Na juventude, meus irmãos, aparecem várias coisas disfarçadas, camufladas, para tentar te atrapalhar. E se você é jovem ou até mesmo adulto que esteja me ouvindo nessa noite, seja aqui dentro ou através da rede CMA, não se aperceber que esses pequenos detalhes atrapalham sim a tua vida espiritual, você poderá entrar em grandes problemas. Cuidado para não ficar expondo os vossos corpos. Cuidado com os shorts. Hoje em dia, meus irmãos, é raro, aos homens que estão aqui dentro, é raro você encontrar um shorts que seja abaixo do joelho. É tudo no meio da coxa. Parece boxer no meio da rua, só que mais largo. É difícil encontrar um shorts abaixo do joelho. Não encontra. Não encontra. Então cuidado. Sei que o verão está acabando, então poderia ser uma mensagem muito atípica. Não é o momento, olha, mas é o momento sim. Porque quando chega o inverno também existem outras coisas, como por exemplo calça fato treino. É uma coisa, se o homem ou a mulher não tiver cuidado, as leggings revelam muito do seu corpo. E o seu corpo, você que é casado, não é para mostrar para ninguém, a não ser a sua esposa ou seu marido. Você que ainda não é casado, não é para mostrar para ninguém, até o seu casamento. É tão simples quanto isso. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos que a vestimenta, ela tem sim um peso sobre as nossas vidas. Paulo, e eu tenho que apressar, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele alerta umas irmãs. Que irmãs são essas, Roger?
ele alerta precisamente para elas não se parecerem com as outras mulheres. Mas que mulheres, que irmãs são essas que você está falando? As mulheres daquela época, daquela região, havia um grande templo a qual essas mulheres frequentavam, da deusa Afrodite. E Paulo ele dá essas alertas precisamente porque essas mulheres que frequentavam esse ambiente, nessa região, elas rapavam a cabeça para fazer parte daquele culto. Então, a maioria dessas mulheres, elas eram prostitutas. Mas na igreja de Coríntios, algumas dessas mulheres se converteram. Então Paulo, com sabedoria, alerta essas mulheres que rapavam a sua cabeça, mas se converteram a Cristo, a cobrirem a cabeça, para que o mundo não pensasse que elas seriam prostitutas, cobrindo a cabeça com um véu. Então essa era a maneira que Paulo, de forma sábia, achou, mediante aquele tempo, mediante aquela região, de mostrar que aquelas mulheres eram diferentes das outras. Creio que você já está entendendo. Então, a nossa veste reflete sim quem nós somos. A maneira que nós vestimos reflete sim quem nós acreditamos. O povo de Deus, ele tem que se vestir diferente. O crente, ele se veste diferente. As nossas vestes são um símbolo de autoridade sacerdotal. E aonde nós estivermos, as pessoas têm que ver que nós somos diferentes. Então nós avançamos também para o subtópico número 2, a túnica chamada éfode. Nós vemos que a túnica, ela descia um pouco abaixo da cintura, e por cima dessa túnica, vai ser mostrado mais à frente, tem uma imagem. Por cima dessa túnica de linho, ela descia até os pés do sacerdote. E nós vemos que nesta imagem aqui está a túnica de éfode. Essa túnica, ela era exclusiva do sacerdote. Aquilo que eu falei sobre o período em que eles se trocavam, eles vestiam essas vestes. Então nós avançamos para o subtópico de número 3, o Urim e o Tumim. Nós vemos que são pedras específicas que o povo usava para tomar decisões. Elas eram pedras brilhosas, e a luz de cada um trazia uma resposta ou positiva ou negativa. Então essas luzes, como nós podemos analisar aqui, o Urim e o Tumim, elas ficavam precisamente perto do peitoral do sacerdote. Nós vemos que a túnica era onde se encaixavam essas pedras. E em diversos casos o sacerdote recorria para estar diante do Senhor. E além dessas duas pedras, o Urim e o Tumim, haviam também outras 12 pedras que representavam cada tribo de Israel. Então aquela placa representava na plenitude o povo completo de Israel. Então quando nós vemos que quando ele adorava, quando ele apresentava a adoração ao Senhor, mediante uma pergunta, mediante seja o que for, uma brilhava mais que a outra, uma luz, uma pedra brilhava mais que a outra. Ou seja, nos dias de hoje, ela acendia, por assim dizer. Então nós vemos que tudo isso, até mesmo nisso, eles eram direcionados pelo Senhor. Interessante é que havia assim uma resposta positiva e negativa. A palavra de Deus diz que é sim, sim ou não, não. Por isso que não existe uma terceira pedra do talvez. Por isso que não existe uma pedra ali no meio que seja o meio termo das coisas. Nós precisamos entender que quando nós, como levitas, nos colocamos à disponibilidade da obra do Senhor, não existe um talvez, não existe um porém, não existe um meio termo. Quem põe a mão no arado, não existe outro caminho a não ser servir ao Senhor.
Não existe uma terceira opção, não existe uma segunda via a ser tomada. Ou é sim, ou é não. Tudo em nossas vidas. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ouvir simplesmente o sim do Senhor. Mas como eu disse, existem duas pedras: o sim e o não. Existe o sim de Deus, mas também existe o não. E o povo, eles eram direcionados pelo Senhor. Eles eram guiados pelo Senhor em todas as decisões. Então nós precisamos entender que em tudo em nossas vidas nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Que em tudo em nossas vidas nós possamos ser aptos para ouvir o sim, mas também nós possamos ser aptos para ouvir o não de Deus. Avançamos para o síntese do tópico de número 2. A vestimenta sacerdotal tinha uma simbologia cerimonial relevante: a glória e o ornamento do santo ministério. Nós precisamos entender que as nossas vestes, elas transparecem a glória de Deus. Hoje, antes de vir para o culto, por isso que eu tenho o costume de chegar sempre por volta de 7 horas. A minha esposa, ela é extremamente rígida com os horários, eu amo isso na vida dela. Mas hoje aconteceu um imprevisto, e na hora que eu estava fazendo o nó da gravata em frente ao espelho da casa de banho, a minha esposa estava no sofá, e como ela está grávida, eu gosto que ela fique se movimentando muito pela casa, tocaram na campainha. Eu fui lá atender com a gola da camisa para cima, a gravata pendurada no pescoço para fazer o nó. Era uma jovem falando de energia e tudo mais. Olha, essas coisas, é uma energia mais barata, aquelas coisas de revendedores que os irmãos já sabem. Mas era uma jovem portuguesa, eu conversei com ela e tal. Olha, não, ela disse: olha, já vi que você está com pressa e tudo mais. Na hora que eu vou me despedir dela, ela: olha, tá bem, então já vi que você está com pressa. Depois, outra hora, a gente passa aqui, tá bem? Olha, fica com Deus. Opa! Fica com Deus. Porque, meus irmãos, a nossa veste, ela transparece o que está dentro de nós. Aquilo que nós vestimos transparece o que está dentro de nós. Porque em todas as áreas das nossas vidas, nós só colocamos para fora aquilo que já está aqui dentro. Seja nas nossas vestes, seja na maneira que nós falamos, seja as palavras que nós falamos, seja o que for, o que transparece para fora é aquilo que já está aqui dentro. Então é necessário que os levitas, todos, nós nos atentemos para isso. As nossas vestes têm que ser puras, santas, consagradas ao Senhor. As nossas vestes, elas têm que olhar, tem que ser de tal maneira evidente o Espírito Santo em nossas vidas, que quando as pessoas olhem para nós: opa, evangelista Roberto, esse blazer azul dele realça a cor dos olhos dele, mas realça também o brilho do Espírito Santo sobre ele. Rapaz, a maneira que essas levitas sobem em cima do altar para adorar a Deus é diferente. É diferente. E isso começa através das nossas vestes. Então que nós possamos entender que a vestimenta sacerdotal nos dias de hoje não mudou. Elas ainda manifestam a glória do santo ministério. Amém? Muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje nesta lição. Agradeço a todos os nossos irmãos internautas que estiveram acompanhando até agora. E a nossa próxima lição, o ciclo ficou fora, mas será no dia 30, precisamente neste sábado, a qual nós estaremos ministrando, estaremos aprendendo sobre a lição número 23, a nuvem de glória. Amém? Como já foi dito, nós estamos recapitulando, mas eu quero te pedir para não ficar de fora, tá bem? Venha, já ouvi a palavra, não tem problema. A palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Eu posso ouvir as mensagens do pastor presidente ou de qualquer obreiro aqui dentro, todos os dias a mesma mensagem, que todos os dias o Senhor vai falar de forma diferente comigo. Então eu quero te convidar a não perder, tá bem? Eu creio que no próximo sábado nós já estaremos dando pontapé inicial na nossa lição, na nossa revista, que estará sendo lecionada até o final do ano, uma jornada de fé. São coisas poderosas e eu quero te convidar a você não perder, tá bem? Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada, primeiramente a Deus por todas as oportunidades, por
que tem me dado, mesmo não sendo merecedor. Agradeço ao nosso pastor presidente, que sempre tem investido, me aconselhado e me amado. Agradeço também ao nosso pastor João Paulo, que é um homem exemplar relativamente ao zelo para com a obra de Deus. Então que verdadeiramente nós possamos cada dia mais perceber a importância e mudar as prioridades em nossas vidas.